Franca, São Paulo, 1918. Companhia Mogiana. Toda terça e quinta, às 17h10, um chefe de estação anotava a mesma coisa num livro oficial de horários. Ela desceu. Só tinha um problema. Ninguém mais via essa mulher. E quando ele escreveu trem zero na tabela, um trem que não existia em registro nenhum, a estação inteira começou a parecer um lugar onde o relógio batia, mas o mundo não obedecia. Agora eu te faço a pergunta que não sai da cabeça. Se só você enxerga alguém, você está ficando louco? Ou é você que ainda consegue ver quem ficou preso do outro lado? Vem comigo. Franca, SP, interior de São Paulo, ano de 1918. Na Mogiana, horário era lei. A estação podia ser pequena, mas o papel era grande. Tabela de horários era sagrada, chegada, partida, cruzamento, atraso, composição. Quem rabiscava ali mexia com a própria espinha da ferrovia. Foi por isso que o susto veio seco quando, num armário da sala de arquivo da estação de Franca, encontraram uma tabela antiga encadernada em couro. Couro escuro, rachado nas bordas, páginas amareladas, quebradiças. Tinha carimbo, numeração, assinatura. Tudo certo. Tudo oficial. Só que tinha mais. Datas circuladas com força. Símbolos quase invisíveis. Meia-lua. Círculo. 2 traços paralelos. Um X pequeno no canto. No alto da primeira página, Elias Thorne, chefe da estação de Franca. Elias era homem de regra, recluso, metódico, daqueles que acertavam o relógio pelo apito e conversavam mais com o telégrafo do que com gente. A rotina dele era sempre igual: conferir horário, carimbar papel, anunciar trem, fechar portão, esperar o próximo. Mas dentro daquele cronograma frio, Elias estava registrando alguém, porque as marcas não estavam espalhadas. Elas se concentravam num ponto, como se o livro tivesse um coração, e esse coração batesse no mesmo horário. 17h10. Toda terça e quinta. No começo, só o símbolo. Depois, uma palavra única, escrita pequeno demais para não chamar atenção. Ela. E aí começam as anotações que doem. 17h10, ela desceu. 17h10, ela parou perto do banco. 17h10, ela não falou, mas olhou. Meu amigo, minha amiga, pensa comigo. Que tipo de homem coloca isso num livro oficial? Um chefe de estação que sabe que qualquer fiscal pode abrir aquelas páginas. Só tem 2 respostas. Ou ele estava perdendo o juízo, ou aquilo era tão importante que ele preferiu arriscar tudo para provar que era real. Elias não escrevia bonito. Ele escrevia como quem precisa registrar. Ela veio com o vestido claro. Ela trouxe um lenço na mão. Ela sorriu sem mostrar dente. Ela cheirava a lavanda velha. Lavanda velha. Esse detalhe aparece mais de uma vez. E a partir daqui, meu amigo, minha amiga, a história fica diferente. Porque Elias começa a anotar uma coisa que não combina com o encontro de gente viva. 17h10, ninguém mais parece notar. 17h10, eu perguntei ao bilheteiro. Ele disse que não viu mulher nenhuma. 17h10, eu apontei. Ele riu. A primeira vez que isso aconteceu, Elias escreveu com raiva. Dá para ver pela pressão da caneta. Eles fingem que não veem. Mas na semana seguinte, a letra muda. Fica menos raiva e mais medo. E será que só eu consigo ver isso? Meu amigo, minha amiga, esse é o tipo de pergunta que faz um homem ficar pequeno dentro do próprio uniforme. E ainda assim, ele continuou. Porque a estação para Elias já não era só estação, era palco. Toda vez que dava 17h10, ele sentia primeiro a mudança no ar. Um frio leve, como sombra passando por dentro do sol. Depois vinha o cheiro, lavanda misturada com carvão. E então, a presença. Ela surgia sempre no mesmo ponto da plataforma, como se estivesse presa àquela marca no chão. Elias começou a falar com ela, não em voz alta, mas com as palavras do livro. Ele criou um código com os símbolos. Círculo, Bond, sim. Meia-lua, John, espere.
Dois traços, não hoje, X, dun, perigo. Quando você lê só os símbolos em sequência, eles formam frases curtas, repetidas, insistentes. Espere, eu volto, não siga, a linha não é segura. E aqui entra a virada que muda tudo. Porque em 12 de novembro de 1918, Elias circula a data com tanta força que quase fura a página. E escreve, 17:10, chegou o trem zero. Trem zero não existe em escala, não existe em registro, não existe em número de composição, mas Elias descreve como se estivesse vendo com os próprios olhos. Apito curto, sem fumaça, som de roda no trilho, mas não vi máquina. Luz fraca, como lamparina atrás de neblina. E então ele escreve o que parece uma confissão. Ela estava nele. Meu amigo, minha amiga, presta atenção. Até aqui ele anotava, ela desceu. Agora ele anotou. Ela estava no trem que não existe. E nesse mesmo dia, pela primeira vez, Elias escreveu uma frase que não é de chefe de estação. É de homem sozinho. Ela me chamou pelo nome. Na semana seguinte, 17:10 de novo. E a letra dele treme. Ela disse, você me esperou demais. Ela disse, eu fiquei presa aqui. Ela disse, só você me viu. E aí vem o golpe no peito. Elias tenta provar para si mesmo que não está louco. Ele chama o ajudante da estação, aponta, insiste. Você não está vendo? Ali, no banco. A mulher. O ajudante olha e responde o que ninguém quer ouvir. Seu Elias, só tem o banco. Nesse momento, meu amigo, minha amiga, a Mogiana inteira some. O que sobra é um homem percebendo que carregou por meses, talvez anos, um amor que o mundo inteiro não enxergava. Ele escreveu no livro naquela noite uma linha só. Se só eu vejo, então é comigo. E daqui para frente a história deixa de ser mistério e vira despedida, porque os registros mudam, o código muda, os símbolos passam a dizer menos, eu volto e mais, venha. Círculo, meia-lua, dois traços. Traduzido, sim, espere, espere, não hoje. E depois, numa terça-feira de céu limpo, aparece o X, perigo, e uma frase que parece escrita por outra mão, mais delicada. Não tenha medo, você já atravessou o trilho demais sozinho. Meu amigo, minha amiga, aqui eu te peço uma coisa, segura essa imagem, a estação de Franca no fim de tarde, o sol indo embora devagar, o relógio grande marcando 17:09. E um homem de uniforme, parado, esperando algo que ninguém mais acredita. Chega 17:10. O livro diz que o trem regular passou. Mas Elias não anota o trem regular. Ele anota 17:10. O trem zero voltou. E depois ela estendeu a mão. Ele escreve isso e para. A tinta falha. Como se o corpo tivesse falhado junto. Na última página usada, ele deixa uma frase que não parece despedida, parece alívio. Hoje, a plataforma não está vazia. Depois disso, o livro fica em branco. Os registros oficiais da Mogiana, anos mais tarde, anotam Elias Thorne assim, frio como carimbo, removido por motivo de saúde, sem destino, sem endereço, sem enterro registrado em Franca. E agora? O detalhe que faz essa história ficar de pé no escuro. Quando encontraram a tabela de couro, presa na contracapa havia uma tirinha de papel dobrada, com letra feminina, perfume antigo, lavanda velha, e uma frase só, eu volto às 17:10. Se você ainda me enxergar, é porque já está pronto. Meu amigo, minha amiga, você entende o que isso significa? Que talvez ela não estivesse voltando para ser vista. Ela estava voltando para buscar. E é por isso que, até hoje, tem ferroviário antigo que não gosta de ficar sozinho em estação quando o relógio chega perto das 5:10. Eles dizem que, se o vento virar e o ar esfriar sem motivo, você escuta um apito curto. E por um segundo, bem rápido, você sente cheiro de lavanda misturada com carvão. E se você olhar para o banco, pode parecer que tem alguém ali, não para assustar, mas para lembrar.
porque tem gente que não vai embora de primeira, fica presa no horário, fica presa no trilho, fica presa no amor, e quando volta, não volta para repetir o passado, volta para dizer: chega, agora vem. Se essa história te pegou, comenta aqui, 1710, e me responde com sinceridade. Se você enxergasse alguém que ninguém mais vê, você fugiria? Ou você estenderia a mão? Se inscreve no Rosas e Trilhos, ativa o sininho e me diz de onde essa voz te alcança. Eu te espero no próximo embarque, e que o apito que te guia hoje seja leve, longo e verdadeiro. Eu vou adorar ler o que você tem para dizer. Sinta-se abraçado. A próxima história já está chegando e você não vai querer perder. Um abraço e até a próxima.